dia tão importante para a igreja, que é o dia de Pentecostes, onde nós queremos falar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, isto é, todos receberam o Consolador. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é domingo de Pentecostes, data em que celebramos a manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida da Igreja de Jesus. O Espírito Santo ele foi dado para capacitar a Igreja para testemunhar de Jesus para todos os povos. O Espírito Santo é o Consolador do povo de Deus. Quando nós lemos o texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós lemos que eles estavam ali para celebrar a festa do Pentecostes. E então surge a pergunta: como assim? O Espírito Santo não tinha sido dado ainda. Que festa do Pentecostes é essa? E Jerusalém estava cheio. Vocês viram ali que havia povos de 15 nações diferentes? E quando deu aquele evento, aquilo encheu a rua, o povo se aglomerou para ver o que estava acontecendo. Mas que Pentecostes é esses que eles estavam celebrando? Era o Pentecostes do Antigo Testamento. E assim como eu expliquei no dia da Páscoa, sobre a Páscoa do Antigo Testamento, que era o que Jesus e os discípulos estavam comemorando na quinta-feira à noite, quando era reunida, os discípulos são reunidos para a última ceia, Santa Ceia, e eles estavam comemorando a libertação da escravidão do Egito, quando pintaram as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, que naquela noite eles jantaram aquele cordeiro, com pães asmos, ervas amargas e vinho. Aquilo era a celebração da vitória. Não morreu ninguém naquela casa. E a celebração da libertação. Eles deixariam de ser escravos. No outro dia foram libertados. E então começaram a caminhar para o deserto. E a sua caminhada através do Mar Vermelho e no deserto até o Monte Sinai levou 50 dias. Quando então Deus chama Moisés para subir o monte, aonde ele vai fazer a aliança. E essa aliança consiste no cumprimento da lei. Aonde Deus dá 2 tábuas de pedra para Moisés e diz: quem cumprir essa lei faz parte do meu povo. Quem não cumpre está fora. 50 dias após a Páscoa. E era esta festa que os judeus celebravam no Antigo Testamento, o Pentecostes, a aliança que Deus faz com o seu povo através dos 10 mandamentos, através da lei. Depois que eles passam aqueles 40 anos no deserto e entram na terra prometida e começam então a produzir seus alimentos, sempre nesse dia do Pentecostes, a celebração da dádiva da lei, da aliança com Deus, é que eles levavam as suas primícias, os seus primeiros frutos. Por isso também nesse dia, a festa do Pentecostes, era celebrada a festa da colheita. E é isso que eles estavam ali comemorando, celebrando em Jerusalém 50 dias após a Páscoa. E o que acontece? Os discípulos estão ali reunidos naquele local de costume, onde eles ficavam em cima de uma casa, no sobrado, quando de repente dá um barulho muito forte, parecendo um vento impetuoso, diz o texto, quer dizer, um temporal, e as pessoas que estão na rua não veem o vento, não veem nada se mexendo, correm para ver de onde vem aquele barulho diferente. E quando olham para cima, para aquele lugar onde os discípulos estão reunidos, eles veem algumas coisas parecendo línguas de fogo, descendo uma sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E a partir dali, eles começam a falar em idiomas que eles não conhecem, línguas diferentes, que para eles eram estranhas. E aquelas pessoas que estão ali, que são de povos diferentes, de nações diferentes, que vieram para a festa do Pentecostes, ficam extasiados, dizendo: mas esse pessoal não é todo galileu? A língua deles não é o grego? Como é que eu estou ouvindo na minha língua original? E cada um os ouvia falar na sua própria
limpo. Os de mais longe, que não queriam crer, que endureceram o coração, disseram: esse pessoal está embriagado, está falando coisa com coisa. Foi um grande momento para a igreja. Em Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso que Pedro diz: ninguém que está embriagado, são 9 horas da manhã. Eles estão cheios do Espírito Santo. E eu pergunto, você que está na igreja, você que ouve essa mensagem, você está cheio do Espírito Santo? Paulo faz uma comparação interessante nesse texto que eu li de Efésios 5, 18, e que nos permite entender o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Ele fala que é o contrário de uma vida embriagada. Como é que é uma vida de alguém que está embriagado? Todos sabemos. Uma pessoa que está tonta, uma pessoa que fala bobeira, sem noção, sem rumo, caindo, brigando, vomitando, criando confusão. Não sabe o que está fazendo. E por que as pessoas se embriagam se é assim? É que no início começa em busca de alegria, felicidade, relaxamento emocional, para esquecer dos problemas, só que depois vira dependência. E aí vira vício. O ser humano quer ser feliz e perdeu a sua felicidade quando o pecado entrou no mundo, e por isso ele vive na embriaguez pelo prazer do pecado. Ele vive embriagado achando que fazendo o pecado ele satisfaz a carne e ele está bem, ele está relaxado. E o resultado é muito caro. Para quem vive na embriaguez do pecado, seja droga, seja bebida, seja vício, seja mentira, seja fofoca, seja maldade, todo pecado, ele está no mesmo lugar, na perdição eterna. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para reaproximar o ser humano de Deus, para que ele possa deixar de ser embriagado e ver as coisas de fato como são, ser feliz, ter perdão, ter vida, ter salvação, ter paz. Com sua morte e ressurreição, Jesus nos aproximou de Deus. E ele cria a igreja, ele diz: é a minha igreja. Ele é o fundamento da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele quem dirige a igreja. E agora, quando ele volta ao Pai, ele diz: agora vocês que são igreja, vão falar, vão testemunhar. Para que a igreja não ficasse sozinha neste mundo, ele manda o Espírito Santo, a quem ele chama de auxiliador e mais, consolador. É aquele que enche de vida a vida do cristão. É aquele que incendeia a fé. É aquele que nos ajuda a passar nesse mundo pelas adversidades e nos conduz para o caminho da eternidade. É o selo da nossa fé. Por isso, a advertência: enchei-vos do Espírito Santo. E aí a pergunta: mas como é que é ser cheio do Espírito Santo? Hoje há muita confusão. Pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é ficar gritando, pulando, fazendo da igreja uma roda de gritaria, de êxtase. Isso a gente nunca viu na igreja primitiva. Não é isso que acontecia. Outros dizem que para ser cheio do Espírito Santo você tem que falar línguas incompreensíveis, ter visões, revelações. Não foi isso que aconteceu no dia do Pentecostes. O que aconteceu foi que eles falaram línguas que eles não conheciam, mas que eram compreensíveis para todos. Eles aprenderam instantaneamente, por milagre divino, outros idiomas. E o maior milagre não foi esse. Foi que aqueles discípulos que eram covardes, medrosos, que estavam sempre se escondendo, de repente se encheram de coragem, de ânimo e não tinham mais vergonha. Eles viram que tudo aquilo que eles vivenciaram e aprenderam de Jesus era de fato a verdade. Eles não podiam mais reter isso para si, eles precisavam falar. Eles não podiam ver pessoas se perdendo sem pelo menos terem a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação. E é isso que é ser cheio do Espírito Santo. É eu acreditar que o que aconteceu na cruz aconteceu para mim.
é eu vivenciar isso e não reter isso para mim. É eu agora amar esse Deus que me amou ao ponto de dar sua vida por mim. E amar ao semelhante, dizendo: eu não posso deixar a pessoa ir para o inferno. Ela está embriagada pelos prazeres do mundo e não sabe o que é verdade. Eu preciso pelo menos falar, pelo menos testemunhar. É isso que o Espírito Santo faz. Deus nos torna puros, santos através do Espírito Santo. Por isso, o dia do Pentecostes é um convite para nos voltarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Quando a palavra é ensinada, lida, ouvida, a vida das pessoas muda. Pentecostes no Antigo Testamento era um compromisso com a lei, os 10 mandamentos. No Novo Testamento, o Pentecostes passa a ser encharcar-se do Evangelho de Jesus. Viver a história do perdão, da salvação todos os dias. É querer sempre de novo, se alimentar da Escritura Sagrada, da Palavra da vida, que transmite perdão, fortalece a fé, nos converte, nos transforma, santifica e edifica no conhecimento e na comunhão. A Bíblia conta a história de um rei chamado Josias, que herdou o reinado ainda menino. Lá em 2 Reis 22, 23, diz que ele, em uma de suas primeiras atitudes, manda fazer uma reforma no templo que está abandonado. E quando reformam o templo, eles descobrem a Torá, eles descobrem os livros de Moisés, eles descobrem a Bíblia. E diante da leitura da Bíblia que foi feita para o rei, ele pede que os sacerdotes leiam para ele e para os príncipes. Eles veem como eles estavam agindo de forma errada diante de Deus. E então o rei é o primeiro que rasga as suas vestes e conclama um jejum e uma mudança de vida na vida dele e na vida da nação. Através da leitura da Bíblia existe uma grande reforma naquele reinado junto ao povo. A palavra de Deus transforma o coração, porque ela nos enche do Espírito Santo que nos anima, nos encoraja, nos fortalece e diz: tu não está sozinho, Deus está contigo, agora mude, agora vamos lá. A palavra de Deus nos instiga a uma vida que agrada a Deus, uma vida que testemunha o amor de Deus, uma vida onde Deus é a prioridade sempre. E eu pergunto: a tua vida é assim? Deus tem sido a tua prioridade sempre? Você tem tempo para ler a Bíblia todos os dias, para que o Espírito Santo te ilumine, te santifique, te fortaleça na fé? Ou as outras coisas se tornam mais importantes se não sobra tempo para ler a Bíblia? Como tem sido na tua vida? Tu priorizas, para ti é importante estar aqui no culto todo domingo, nos estudos bíblicos, aprendendo mais através do poder do Espírito Santo, ou tanto faz como fez? Querido irmão, querida irmã, é hora de repensar. E Pentecostes é o melhor momento para fazermos isso e avaliarmos como está a minha vida com Deus. Será que eu não tenho muitas vezes expulsado o Espírito Santo? Fechar os ouvidos para Ele? O dia do Pentecostes é celebrado para lembrarmos que Deus coloca ao nosso lado, através da palavra e dos sacramentos, tudo aquilo que precisamos, que é o Espírito Santo, que nos enche de fé e realiza a obra do amor de Deus através de nós, indo às outras pessoas através do amor e do testemunho, da vivência cristã. Muitos ainda acham que é só falar em línguas. Aquilo aconteceu naquele momento de forma extraordinária para que o Evangelho pudesse se espalhar no mundo inteiro. Aquelas 3.000 pessoas, aquelas nações diferentes que foram batizadas naquele momento, levaram esse Evangelho para as suas nações. E a igreja saiu de Jerusalém, cumpriu o ide de Jesus e continua cumprindo até hoje.
E graças a Deus que alguém ali falava também o latim. Porque do latim veio o português, veio o espanhol, veio o italiano. E é por isso que nós também estamos ouvindo o Evangelho da Salvação em nossa vida. Jesus disse: vão ao mundo, sejam minhas testemunhas. Os discípulos foram e testemunharam. E a igreja continua com essa missão. Ela é minha, ela é tua, ela é nossa. O Espírito Santo encheu aqueles discípulos de vida, coragem, ânimo, determinação. E eles disseram: nós não podemos calar. Nós precisamos falar. Aqueles que antes eram covardes, agora são corajosos, enfrentam tudo e todos. Por causa do amor que eles têm por aqueles que estão se perdendo. E pela certeza que eles tinham que eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. O Consolador estava com eles, dando perdão, vida e salvação. E agora a grande aplicação a mim e a ti. O Consolador continua conosco. E como nós precisamos do Consolador. Alguém aqui não precisa? Quantas vezes a gente se sente desanimado, triste, com dúvidas, com incertezas, com medo diante de tanta desinformação da filosofia, das ideologias dos amigos que vêm com grandes ideias? Quantas vezes nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós nos sentimos fracos diante de tantos desafios, diante de tudo aquilo que nos é cobrado pela família, pelos amigos, no trabalho, pela própria sociedade? Quantas vezes nós ficamos com vontade de desistir de tudo, dizer: não aguento mais, estou cheio, a cabeça está explodindo, eu queria largar tudo e sumir? Precisamos de consolo, de amparo, de segurança e de paz. E tudo isso nós só temos quando a gente tem a certeza de que Jesus mora no nosso coração. Quando nós temos a certeza de que o perdão é para cada um de nós. E o privilégio de falar deste perdão também é para cada um de nós. E que precisamos crescer sempre mais nessa fé, porque as tentações são diferentes e são diversas. E por isso a gente precisa devorar a palavra, que é a água da vida, que é o pão da vida. Por isso, se você ainda não tem tempo na sua agenda para ler a Bíblia, encontre tempo. Enquanto é dia, antes que a noite venha. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou pela palavra. Por isso que Paulo diz: como crerão se não ouvir? Pela palavra. Ouçamos, aprendamos e então falemos a todos. E assim oramos hoje. Senhor, encha-nos do Espírito em cada momento que lemos e ouvimos a Bíblia. Fortalece a nossa fé. Nos dê alegria e ânimo para testemunhar. E fica ao nosso lado sendo o nosso Consolador todos os dias da nossa vida. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, testemunhando, vivenciando e nos alimentando sempre mais da palavra.